A oportunidade de estarmos aqui hoje discutindo o nosso futuro, enquanto Estado, enquanto indústria química. Faremos agora em dezembro 44 anos de produção do início desse elo, que é a central e as suas plantas de resinas. Então, muito foi dito até agora, e de todo o esforço que tem sido feito até então para que a competitividade, que foi de uma certa forma agredida por uma competição irracional, que todos nós acabamos nos inserindo, e agora nós estamos num momento ímpar. Agradecer a presença dos representantes aqui desse segmento produtivo, Nós temos aqui desde a indústria de base, das plantas de resinas, nós temos aqui, através da figura do presidente Alfredo, representando os transformadores de plásticos. Nós temos aqui os distribuidores, que são hoje muito importantes, como sempre foram, mas eu acho que agora, nesse momento, onde a matéria-prima importada, ela se transforma numa oportunidade momentânea, que pode fazer o fiel da balança para um lado ou para o outro. A força política do nosso Estado e do país aqui, que muito fez até o momento, voltamos a agradecer pelo REIC e pelo PRESIC, mas ele sozinho não deixa de pé a indústria. Foi muito importante a proteção que se fez das regras antidumping igualmente, mas essa indústria não vai parar de pé com esse tipo de proteção. Nós temos aqui presentes, eu acho que de uma maneira muito peculiar, membros da comunidade aonde o polo está inserido. Nós temos aqui conselheiros comunitários consultivos dos municípios de Nova Santa Rita, Triunfo e Montenegro. Montenegro e Triunfo, prefeito Marcelo, que depende 90% da arrecadação do nosso polo gaúcho. Então a gente tem uma infinidade de interesses e todos eles estão alicerçados em produção, desenvolvimento e emprego. Se a gente for olhar o polo de Triunfo, a partir dele para frente, e olharmos as cadeias do polo petroquímico, polipropileno, polietileno, polistireno, estireno e as suas especialidades, somadas à cadeia produtiva do Simplast, somada à cadeia produtiva dos elastômeros, aqueles números que foram aparecendo aqui, 6 mil, 10 mil, 20 mil, eles somam 50 mil empregos no Rio Grande do Sul. É disso que nós estamos falando. E se a gente for olhar o peso dessa economia e olharmos para o ano de 2024, que foi um ano que ninguém de nós vai esquecer, porque todos fomos acometidos pelo episódio das enchentes. Naquele ano, essa indústria, mesmo do jeito que está atravessando, ela operou na faixa de 62% a 66% de capacidade instalada, olhando todos os elos da cadeia, e quando todos nós sabemos que nada opera a esse patamar, fica de pé há muito tempo. Qual é o avião que vai subir e vai ficar permanentemente operando a 60% dos assentos ocupados? Isso não existe. E isso foi o que a gente passou no ano de 2024. E essa indústria, em 2024, com toda essa dificuldade, ela representou 1/5 do PIB industrial gaúcho. Então é disso que nós estamos falando. Qualquer movimento que for feito nessa cadeia produtiva, o efeito negativo é catastrófico. Então, quando se enxerga um elo aqui ou outro defendendo a permanência e a competitividade, é muito simples a gente pensar, está lá mais um empresário querendo subsídio, querendo apoio para ficar em pé, e não é isso. Eu acho que agora nós temos uma oportunidade, por conta do momento que estamos vivendo, e o Juliano acabou trazendo a reaproximação do primeiro elo da cadeia, que é o refino e a distribuição da matéria-prima, seja nafta ou gás, para o jogo de novo. Então nós temos uma oportunidade de novamente trazer para o diálogo os 4 elos da cadeia, desde o refino, a central, as plantas de resina e os distribuidores, o presidente Alfredo. Acho que agora nós temos uma necessidade de desenvolver uma agenda estratégica
e com foco na perseguição da competitividade. Então, se a gente sabe que a matéria-prima e energia está muito acima do que seria lógico e que tem à disposição dos grandes produtores mundiais, que são os que estão invadindo com os produtos, eles não são culpados por isso. A relação é de competitividade. Se os distribuidores aqui presentes estão trazendo a matéria-prima e as resinas de fora, é porque nós, enquanto país, enquanto Estado, não estamos tendo a competência de fornecer o produto em parâmetros que a indústria gaúcha e nacional abasteça por lógica. O Zunheda fala que nós aqui temos, desde a central matéria-prima até a distribuição e até a transformação em todos os processos. Né? Se a gente for falar em indústria nossa, gaúcha, ela tem a competência, só que ela, à medida que ela avança, ela pulveriza muito, e pulverizando ela perde em escala e em eficiência operacional, e por isso ela acaba não tendo a condição de consumir o produto, mais especificamente, se a gente for falar de resinas, de triunfo. Dependendo da posição mundial de agressividade deste ou daquele produto, uma indústria pode ficar inviável. Eu acho que a agenda que se faz necessária aqui é que a gente parta daquela visão que nos trouxe até aqui, que foi importante, que é uma visão segmentada, em que cada elo olha o seu empresariamento, o seu business, para que a gente sente à mesa e consiga ver quais são as nossas fragilidades e que tipo de ações nós temos que fazer para perseverar e atingi-las. Muitas delas não serão no curto prazo, como é a distribuição e a viabilidade do gás, o custo da matéria-prima, mesmo a Petrobras se aproximando agora, entendendo o negócio petroquímico como um negócio de novo dela, mas a transformação só vai continuar comprando de novo das plantas de triunfo se o preço voltar a ser competitivo. Porque não tem almoço grátis. Eu acho que a gente tem que olhar isso com clareza, e ainda que o Estado precise entrar e não pode sair nunca, porque essa é uma indústria de base, que dela depende a soberania do país. A gente viu isso na pandemia. O que fez, o que causou aqueles produtos que a gente, por uma decisão de mercado, porque era mais barato produzir e trazer de fora, mas agora com esse conflito geopolítico, ficou muito mais claro para nós. E no Rio Grande a gente fala do fertilizante nitrogenado, mas inúmeros outros a gente está sentindo na pele isso. E como é que reverte isso? Não tem outro jeito. Os interesses de cada parte precisam ir para a mesa. E aí fazer um plano de médio e longo prazo, aonde o Estado no sentido amplo, né, no Rio Grande, o país, precisa fazer a parte dele, precisa ver que o investimento é algo que ele precisa fazer para lá na frente colher o que ele precisa entregar para a população, a elevação do PIB e o crescimento que isso vai decorrer. Isso precisa de uma decisão e todos os atores envolvidos precisam estar mesmo dispostos para isso. E a força política, como dito pelo Zunheda, precisa aproveitar esse novo ciclo de eleições e entender que essa indústria não é mais não é uma indústria que veio para dar emprego, ela é muito mais do que isso. Ela é uma indústria de base que dela depende das demais. Muito foi dito aqui, alimentos, saúde, automobilística, vestuário, é uma infinidade. Lá na frente nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer de fora tudo isso? Agora está cômodo, e a gente está olhando para o umbigo, cada um na sua governança, entendendo que isso está tudo certo, pela regra de mercado. Isso não está certo. Porque lá na frente, esses 50 mil postos de trabalho que deixarão de existir, vão trazer um custo social para o país enorme. Isso eu estou falando só do Rio Grande do Sul. Então, da onde é que sairá o sustento dessas pessoas? É um custo social que todos nós pagaremos. E o governo precisa, o nosso Estado e o federal, mapear e investir naquilo que já está consolidado como sendo os fatores estruturantes da logística. Se a gente já tem aqui um bom caminho andado em relação à navegação, mas ainda que carece de muita coisa para poder se tornar viável, mas o rodo ferroviário, o rodo é um fiasco.
O rodo, desde as enchentes, ele ainda existe. Mas por que é muito difícil? A concessão só em 27? Bom, desculpa, a gente consegue achar com facilidade. Eu acho que a gente precisa sim sentar à mesa, os players todos. Acho que a Biquim tem um papel importante, André, nessa discussão, mas nós aqui do Rio Grande, nós não podemos esperar pelos outros. Acho que a gente tem um momento oportuno de puxar essa agenda e ver aonde que cada um pode, no curto, no médio e longo prazo, trabalhar para voltar a ter, sim, uma indústria pujante, competitiva, que satisfaça a necessidade dela de entregar desenvolvimento para o Estado, e os nossos filhos e netos daqui para frente continuem tendo esses 50 mil postos de trabalho que são qualificados e que trazem uma diferença enorme para o nosso Estado, né? E aí eu queria, com a delegação do nosso conselho, do COFIP que está aqui, se colocar o COFIP, nesse primeiro momento, à disposição para ser um agente catalisador dessa discussão que vai levantar inicialmente quais são os gaps, os interesses, e buscar saídas comuns, né? Seja com que player for, se do Estado ou da iniciativa privada. Muito obrigado.